No vídeo de hoje eu quero compartilhar a minha perspectiva para o mercado cripto, especialmente para o Bitcoin. Bitcoin que caiu cerca de 25% após formar o seu topo local. Este topo local, como a gente já havia previsto por diversas análises, eu conversei e mostrei aqui para vocês em diversos vídeos, foi formado exatamente aqui na região dos 82 mil dólares. E hoje eu vou passar para vocês todas as análises que eu havia desenvolvido, mostrando a perspectiva de que ele poderia sim formar um topo local e iniciar uma movimentação de queda. Mas quero confessar para vocês também que eu não imaginava que a queda seria tão rápida e tão forte assim. Imaginava que ela poderia ser um pouco mais lenta, um pouco mais diferente dessa queda anterior aqui. Ela está se assemelhando muito, então nós levávamos em consideração esse movimento aqui como sendo esse movimento aqui. No entanto, eu não imaginava que a queda poderia ser muito semelhante a esta queda aqui em relação à força e também em relação a tempo, por ser muito rápida. De qualquer maneira, ele seguiu como previsto, mas com bastante intensidade. Ele seguiu com uma movimentação bem forte. Então vamos lá. Nós tínhamos primeiro essa análise aqui, onde nós imaginávamos que ele poderia estar formando uma onda A, B, C, D e agora viria uma onda E, e realmente está acontecendo isso. Teve esse canal de alta aqui, que foi rompido, depois formou esse canal de alta aqui, que foi rompido, e aí ele segurou exatamente lá no topo do canal. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja. Partindo para a segunda análise, aqui nós tínhamos algo muito simples, que era uma região de suporte e resistência. Ela serviu como resistência para o preço no topo histórico de 2021, nesses dois topos aqui, depois resistência, foi rompida a resistência, virou suporte, testou novamente o suporte, e aí depois rompeu o suporte e exatamente aqui virou resistência e jogou o preço para baixo. Agora a próxima região de suporte é essa aqui. Então seguiu perfeitamente a análise, onde ele pode buscar agora a região dos 55 mil dólares até 49 mil dólares. A próxima análise é a seguinte: nós estávamos usando o indicador de FVG no tempo gráfico de um dia e eu encontrei uma semelhança muito grande nesse indicador de acordo com o movimento do preço. Vocês podem perceber que desde a primeira pernada, que é a pernada A de queda desse bear market, ele buscou esse FVG verde e depois ele voltou e buscou um FVG vermelho. Na sequência, ele havia buscado o próximo verde. E também agora, nessa correção que teve de alta aqui, na onda D, ele buscou o primeiro vermelho segurando exatamente como estava seguindo este padrão aqui. O próximo FVG, verde, agora está aqui na região dos 46 mil dólares. Existe a possibilidade de ele vir aqui buscar, como eu já havia comentado nos outros vídeos, e por hora ele está seguindo bem certo esse padrão. A próxima análise aqui era utilizando o indicador em que mostrava todos os topos do Bitcoin quando o histograma ficava verde. Isso porque a tendência é de baixa, então quando ocorrem movimentações de alta em uma tendência que é de baixa, o histograma obviamente vai ficar verde, mas com isso a gente consegue entender que muito em breve terá uma formação de topo. E você pode perceber que toda vez que ele formou, que ele ficou verde, foi a formação do topo nesse bear market. E aqui aconteceu a mesma coisa, então ele formou o topo e deu a sequência na movimentação de queda. A próxima análise aqui que nós tínhamos feito era uma análise onde o preço ele tinha feito o rompimento de uma região que era suporte, rompeu o suporte, aí essa região de suporte virou resistência, depois ele fez o pivô de baixa, né, como ele tinha feito aqui o pivô de baixa, que ele também fez o pivô de baixa, e essa região aqui que era suporte, foi rompida e virou resistência, ele voltou a bater exatamente agora nessa região, respeitou e jogou o preço para baixo. A outra análise que eu tinha feito aqui era em relação aos meses para o Bitcoin. Eu busquei entender se o mês de maio seria positivo ou negativo, e eu entendi que seria negativo, baseado que de todos os meses, de todos os 7 meses aqui do bear market do Bitcoin, 5 deles foram negativos, apenas 2 positivos, e todos os meses negativos sempre teve uma movimentação de alta antes de ele terminar em queda. E aqui ele fez exatamente uma movimentação de alta antes dele terminar em queda. E eu queria entender até onde ele poderia subir. Então, eu somei todas as máximas aqui, desde a abertura até as máximas de todos os meses, dividi pelo número de meses, que era 7, então eu dividi a soma, que foi 59,12, dividi por 7 e deu 8,44. E o preço do Bitcoin subiu 8,52 e formou seu topo e iniciou a movimentação de queda. Uma outra análise aqui era usando o MACD. Essa análise eu fiz e desenvolvi a partir de uma pessoa que estava tentando me convencer com essa análise aqui, não exatamente esta análise, mas sim uma outra análise dela, de acordo com a tese que o mercado continuaria subindo até os 100 mil dólares ou mais. Mas quando eu analisei esse indicador, eu consegui encontrar um padrão, e esse padrão era o seguinte, onde ele formou o cruzamento aqui dessas médias no MACD, foi quando iniciou o bear market de 2022. Aqui embaixo, ele cruzou as médias novamente, e o histograma voltou a ficar verde. Aqui o histograma ficou vermelho quando ele teve o cruzamento, indicando queda. Mas aqui na frente o histograma ficou verde quando ele cruzou as médias. Mas de qualquer forma, quando ele cruzou as médias aqui e o histograma ficou verde, o preço do Bitcoin ainda caiu um bom tanto. Ele estava na onda D, no topo da onda D para vir a onda E. E ele continuou caindo mesmo esse indicador indicando que ele poderia subir, mesmo ele cruzando e formando o histograma verde. E aqui na frente eu encontrei o mesmo padrão, o início do bear market aqui com o cruzamento
das médias do MACD, o histograma ficando vermelho, e aqui na frente, quando ele cruzou as médias e ficou verde, foi quando marcou o topo da onda D para iniciar a onda E. Então, exatamente igual, muito semelhante, e isso foi uma das análises que também contribuiu para validar a minha tese. Outra análise que nós tínhamos projetado era essa aqui de uma possível formação de topo num momento temporal muito semelhante. Esse topo aqui foi formado numa quarta-feira e esse aqui também foi formado na quarta-feira. Então, quando teve essa movimentação aqui, eu percebi que seria uma quarta-feira e aqui também foi uma quarta-feira. E aí eu fiquei atento a isso para uma possível formação de topo. Outra análise aqui foi usando o RSI. Então, eu percebi que quando o RSI tocava a parte superior, que seria quando ele estava sobrecomprado no gráfico diário, todas as vezes que ele fez isso, ele marcou o topo local nesse bear market. E aqui ele também tinha feito essa máxima aqui no sobrecompra e também marcou o topo local do Bitcoin. Agora ele está buscando formar o fundo. Vocês podem perceber aqui que todas as vezes que ele buscou a parte superior, depois ele buscou a parte inferior, o sobrevenda. E a gente está chegando muito próximo de onde ele formou o último fundo aqui. Obviamente, é só uma referência, ele pode ainda descer um pouco mais abaixo ou voltar um pouco aqui mais para cima para depois cair novamente, porque agora a gente está encerrando aqui o ciclo de bear market. Temos mais em torno de até agosto, outubro, em que o preço ele pode formar o seu fundo para daí iniciar um bull market. Uma outra análise que eu também havia desenvolvido era a semelhança entre esses dois movimentos aqui, onde o preço ele fez essa movimentação de queda, formou um fundo, depois ele formou um topo, um fundo mais baixo do que o anterior e um topo mais baixo do que o anterior. E aí aqui na frente ele também, nesse movimento, estava formando isso. Topo, fundo e topo. Exatamente bem semelhante. Aqui ele tinha deixado um FVG, um espaço aqui. Aqui também ficou um espaço num tempo gráfico menor. Então estava muito semelhante, e realmente seguiu a semelhança e o preço teve uma movimentação de queda posterior a isso. E para finalizar, eu havia percebido uma semelhança com o movimento de 2022, onde ele fez 9 ondas aqui, se movimentando, não são ondas de Elliott, e também 4 topinhos aqui, em sequência. No movimento do Bitcoin, eu havia percebido esse mesmo movimento, que seria 9 movimentações aqui em ondas e 4 topinhos que ele formou aqui em cima. E aí, posterior, ele seguiu exatamente como 2022, tendo uma movimentação de queda. Então, seguiu exatamente esta análise aqui também. É exatamente isso que um trader faz. Ele busca vários tipos de análises, várias confluências de análises para entender para onde o preço tende a ir por um determinado período de tempo para as próximas semanas e meses. Então foi isso que eu fiz, busquei reunir o máximo de análise possível, muito além do que é o comum que as pessoas costumam fazer. Eu busco muitas confluências, vários tipos de análises para aí ter mais certeza de qual é a direção do preço. Agora é importante entender para onde o preço do Bitcoin vai, porque ele teve uma forte movimentação de queda, muito além do que imaginava. Eu imaginava que sim, ele poderia cair até onde ele caiu, nos 61 mil, cair até os 50 mil, sim, mas não de uma maneira tão rápida assim. Confesso que eu não imaginava que seria tão rápido assim, mas que sim, iria acontecer. De qualquer maneira, qual era uma região que era muito importante aqui? É a região dos 65 mil dólares. Essa região aqui é muito importante para o preço. Ele poderia ter respeitado essa região, no entanto, essa região foi rompida, que era uma região de suporte, onde foi respeitado várias vezes aqui pelo preço, e ele acabou passando abaixo, terminando até um candle diário abaixo e já está formando outro. Então agora nós precisamos ficar atento à seguinte questão, de ele voltar a buscar essa região dos 65 mil como uma região de resistência para o preço, para daí então seguir uma movimentação de queda. Se ele persistir nessa movimentação de queda mais forte, mais rápida, bem acelerada como ele está fazendo, é muito provável que isso vai acontecer. Ele voltar aqui até os 65 mil, 66 mil, e aí seguir uma movimentação de queda. Estou olhando também para o gráfico de 4 horas, onde temos a média móvel suavizada de 7 períodos. Ela se encontra exatamente na região aqui dos 65 mil dólares, 65.500 dólares. Então o preço pode vir buscar a média suavizada de 7 períodos, usá-la como resistência para dar a sequência na movimentação de queda. Por que eu estou olhando isso? Porque aqui atrás, neste movimento, o preço também fez uma queda bem forte, ele fez o mesmo padrão. Vocês podem perceber que ele fez aquele padrão que eu havia comentado anteriormente dos fundos aqui e dos topos, como ele fez aqui, ó. Olha só, fundos e topos. E aí ele seguiu a movimentação de queda, e aqui ele seguiu a movimentação de queda também. Se nós olharmos aqui atrás a média de 7 períodos, a média suavizada, SMMA de 7 períodos, ele iniciou a movimentação de queda aqui e foi usar ela como resistência aqui nessa região. Então ele fez aqui um fundo, inclusive é um fundo e um fundo menor do que o anterior. Aí voltou a testar aqui a média de 7 períodos e depois desencadeou mais uma queda bem forte. Então é exatamente isso que eu estou olhando agora para o Bitcoin, levando em consideração que onde está a média suavizada aqui de 7 períodos é onde também é uma região de resistência. Então se é para ele seguir essa movimentação de queda forte, ele vai buscar essa região aqui, usá-la como resistência e dar sequência na movimentação de queda. No entanto, se ele voltar acima dessa região aqui,
acima dessa região aqui, onde nós temos essa região de resistência, a maior probabilidade é que a gente siga uma movimentação de alta, e essa movimentação de alta pode ocorrer até a região dos 74 mil e 75 mil. Então, nós teríamos essa região aqui de 74 a 76 mil dólares. Essa região aqui que poderia ser buscada. E por que eu imagino que ele pode buscar a região dos 74 mil a 76 mil dólares se ele respeitar a região aqui dos 65, 66 mil dólares, se ele voltar acima dessa região? Justamente por um padrão muito semelhante aqui com 2022. Vocês podem perceber que aqui em 2022, como eu já comentei anteriormente, ele está seguindo muito semelhante, eu mostrei antes a comparação. E aqui em 2022, quando ele fez a movimentação de queda, ele buscou exatamente a região que era suporte, assim como seria representado aqui pela região dos 75 mil para o preço do Bitcoin. Nós temos aqui essa região que pode ser representada como uma região de suporte, muito semelhante com o movimento de 2022. Aqui ele até passou abaixo um pouco, obviamente a gente até pode considerar essa região aqui como uma região de suporte, mas eu vou deixar por enquanto 75 mil, 65 mil inclusive, como essa região, onde ele pode ainda voltar acima e fazer um falso rompimento, mas de qualquer maneira ainda estaria muito semelhante aqui com 2022. E se eu colocar aqui, aí sim ficaria ainda mais semelhante. De qualquer maneira, vamos manter aqui nos 65 mil dólares, que era o que eu já havia estudado anteriormente. Podemos perceber que aqui em 2022 ele fez um fundo, depois ele fez um outro fundo e um terceiro fundo. E aí depois ele veio tocar mais uma vez aqui nessa região. Aqui nós temos um fundo, outro fundo, um terceiro fundo e ele voltou a bater, né, buscar essa região aqui. Então, caso ele volte aqui em cima, ele pode fazer um movimento bem forte, como ele fez aqui. Ó. Vocês podem perceber que posterior a isso, ele fez um movimento bem forte. E até onde que foi esse movimento forte? Esse movimento forte, ele foi até a região desse topo aqui. Ó. Esse topo aqui, ele buscou exatamente. Por que ele buscou esse topo? Porque esse topo, ele faz uma formação de um ombro, cabeça e ombro. Então, se nós pegarmos aqui, o Bitcoin, ele corrigiu até um pouco mais de 0,78% de retração de Fibonacci aqui em 2022. E depois ele corrigiu novamente até a região aqui de 0,61, em linha com esse topo anterior. Então, se nós fizermos a mesma projeção aqui na frente, olha só, ele passou 0,78, ele quase buscou aqui 100%, mas ele passou 0,78. E se nós colocarmos agora uma retração de Fibonacci até aqui, nós temos 0,61 exatamente aqui no topo anterior, na região dos 74 mil até os 76 mil dólares, que é aqui, ó. E se nós tirarmos essa retração de Fibonacci, nós teremos aqui algo muito semelhante, uma possível formação de um ombro, cabeça e aí depois um ombro aqui. Então é para isso que eu estou olhando agora no preço do Bitcoin, uma possível movimentação de alta caso ele volte acima aqui dos 65 mil, 66 mil dólares. Então agora nós temos essa questão. Essa região era resistência, no caso, essa região aqui era suporte, ele rompeu por enquanto, ela serve como resistência. Se ele respeitar, segue a movimentação de queda. Se ele romper acima, inicia-se uma movimentação momentânea de alta. É essa a perspectiva que eu tenho. E se caso isso acontecer, ele volta depois cair nessa base aqui, fica lateralizando por um tempo até ele seguir uma queda e formar um fundo, que seria o fundo do bear market, muito semelhante como foi aqui em 2022. Então são essas duas possibilidades. Inclusive sobre isso, essa é uma marcação que eu já havia feito em vídeos anteriores, antes mesmo dessa movimentação de queda. Vocês podem voltar no meu vídeo anterior, se eu não me engano, eu já havia feito essa movimentação e olha só que perfeito o movimento. Ele veio exatamente até onde eu havia marcado. Ele até fez um pavio um pouquinho mais abaixo aqui, mas ele fez a busca exatamente nessa região. Eu não mexi nessa análise, você pode conferir ela no vídeo anterior. E ele buscou exatamente aqui. Agora, o que a gente pode estar observando é ele buscar aqui a região dos 75 mil. Então, ele pode buscar essa região aqui se ele voltar acima dos 65, 66. Mas se ele usar 65, 66 como resistência, eu diria que viria mais movimentação de queda. Então, fiquem atentos a isso. A região de 65, 66 mil dólares é muito importante. Ela pode servir como resistência para o preço, mas também pode ser rompida e ser suporte para o preço para que ele busque a região de 74 a 76 mil dólares. Do contrário, serve como resistência, ele segue caindo até pelo menos a região aqui dos 56 até 50 mil dólares. Então, essas são as duas direções. E a região mais importante agora é 65 mil a 66 mil dólares. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, peço que você curta, comenta e compartilha. E eu trarei novas atualizações ao decorrer dos dias, conforme o Bitcoin for se movimentando.